Olá, tudo bem? Meu nome é Vitor Tulli, eu sou diretor de tecnologia e novos negócios da Administradora Nacional e a gente está aqui para poder falar um pouquinho hoje, vai ser um bate-papo, na verdade, com o Leandro Sender, vou apresentá-lo daqui a pouco, sobre direito condominial e sobre um mercado que é bastante grande lá fora, né? Os Real Estate Investment Trusts são a segunda maior classe de ativos de fundos imobiliários, né, e fundos no geral nos Estados Unidos. Eles representam hoje mais de 230 bilhões de dólares por ano em renda, mais de 15 milhões em unidades residenciais. A gente tem uma perspectiva de crescimento para esse mercado americano até 2030 de mais de 31%. É bastante grande. Aqui no Brasil o cenário é diferente. A gente tem um mercado que é 0,15% somente do mercado americano, com bastante menos unidades residenciais, representando mesmo assim mais de 340 milhões de reais aí por ano. Tá? Então, um mercado bastante grande, que é o mercado de fundos imobiliários e é o mercado de residencial para renda. É tão importante hoje que novas incorporações que a gente enxerga no mercado, e seja ele no mercado geral, seja na Bahia, seja em São Paulo, seja aqui no Rio de Janeiro, nós enxergamos que as incorporadoras já têm o cuidado de fazer ativos cada vez mais preparados para aluguel, para o investimento, para ser comprado por fundos, para pessoas jurídicas ou pessoas físicas que tenham destino de renda, né? E sobre isso, o nosso título aqui, como os senhores podem ver, é locação de curta e curtíssima temporada, e a gente vai falar um pouquinho também sobre a assembleia em algum mecanismo que possa resolver algumas questões, a gente vai falar aqui um pouquinho mais à frente, mas esse é o cenário que a gente está falando aqui hoje, né? Um cenário importantíssimo economicamente, mas que também gera bastante ruído dentro do cenário condominial, né? Bem, como eu disse, meu nome é Vitor Tulli, sou diretor da Administradora Nacional e estou aqui com o Leandro Sender, que é sócio do escritório de advocacia Sender Advogados e também ele é presidente da Comissão de Direito Imobiliário da aba Condominial. Então, perfeito. Sender, muito obrigado por você estar aqui hoje. Acho que vai ser um papo riquíssimo, e principalmente para aqueles síndicos e para aqueles condôminos que querem entender, pode proibir Airbnb, não pode proibir Airbnb, Booking, como é que faz, quais são os problemas, como a gente regula isso tudo, né? Eu estou aqui para poder entender, vou fazer algumas perguntas para você também, mas você é a estrela de hoje. Só não pode ter pergunta complicada, tá? Relaxa. Pergunta simples para conseguir responder. Bom, primeira coisa, queria agradecer o convite da Nacional e que eu posso chamar de grande amigo, Vitor Tulli. Realmente é um prazer poder participar desse podcast, desse bate-papo que a gente vai ter. O tema não tinha como ser talvez mais atual. Hoje em dia, lá no escritório, por exemplo, é quase que diário ligações, pedidos de pareceres e dúvidas de síndicos e moradores sobre essa questão, do que pode fazer, do que não pode fazer, se pode regulamentar, se pode proibir, se o condomínio não pode fazer nada. Então, e um tema atual, né? A gente viu há pouco tempo várias notícias de que o Airbnb estava proibido, o que faz agora? A gente vê também, não só ele é tão atual, mas esses últimos anos que a gente passou com a pandemia, as pessoas têm uma necessidade de viajar. Então, assim, a gente ficou enclausurado durante alguns anos, né, praticamente. Eu saía aos poucos, voltava, tinha novas regras de restrição, mas agora que a gente já está em um ambiente um pouco mais tranquilo com relação à pandemia, as pessoas têm a necessidade de viajar. E a locação por plataforma, como por exemplo o Airbnb, ela sempre se mostra uma opção muito viável, mais barata, mais fácil adesão, então... E é diferente, a cultura é diferente, né? A cultura é diferente. Estar num apartamento no Rio de Janeiro é muito diferente, você está mimado num hotel, né? É isso. Mas você tem um público para esses apartamentos, assim, um público que às vezes busca algo mais... Sim. Não mais barato, porque tem locações de todos os custos, né? Sim. Você consegue ter uma amplitude maior de opções, não ficando vinculado só a hotéis. Então, esse momento, a tendência é que realmente essas locações por plataformas, elas venham a crescer. E não só Rio de Janeiro, mas Brasil todo, Nordeste, por exemplo, Sul. Então, realmente é um tema bem bacana, muito bem escolhido por vocês. Que bom, que bom. Como eu disse, esse mercado tende a crescer, né? O mercado brasileiro tende a seguir o americano, por mais que a gente tenha mudanças recentes, a linha ainda é essa, a tendência ainda é essa. E a gente tende a caminhar para esse mercado gigante e, bem, a plataforma de distribuição, aonde você vai vender, aonde você vai alugar o seu imóvel por temporada, são esses aplicativos que a gente mencionou. Airbnb, Booking, hotéis.com, Google e etc. Né? E vamos lá, Sender, conta pra gente um pouquinho, Leandro, o que é, não sei se eu vou te chamar de Leandro, de Sender, vai variar aqui, mas tudo bem. Conta pra gente o básico primeiro, o que é
o aluguel de curta temporada? Tem alguma diferença de curtíssima temporada para curta temporada, por exemplo? Até separei aqui tudo, vamos lá, onde tudo começou, né? Da onde Por favor. essa discussão? A lei do inquilinato, a lei 8.245, a lei que regulamenta todas as questões inerentes a locações, o artigo 48 dela fala sobre a locação por temporada. E fala o seguinte: considera-se locação para a temporada aquela destinada à residência temporária do locatário, para a prática de lazer, realização de cursos, tratamento de saúde, feitura de obra em seu imóvel, outros fatos que decorrem só de determinado tempo. Essa é a previsão legal que nós temos. Somente essa. E daí surgem todas as dúvidas. A lei fala o seguinte, só continuando, que não pode ser superior a 90 dias, é o que fala a lei. Então, basicamente, nós temos o seguinte, uma locação, residência temporária, não superior a 90 dias. E aí surge a questão. Se é não superior a 90 dias, não tem prazo mínimo. Se não tem prazo mínimo, seria de 1 a 90 dias. E daí surge a questão de curtíssima temporada ou temporada. Se entende? E aí é uma criação doutrinária, não legal. Que a locação por temporada, aí sim, legal, artigo 48, mas a curtíssima temporada é quando seriam através de diárias, de um prazo muito curto. É a curta e a muito curta, que seria curtíssima. Então, quando aquela locação feita através de diárias, e se equiparando assim como um hotel, assim que você paga por dia, se caracterizaria como curtíssima temporada. E daí surgiu o problema. Eu lembro, só um detalhe, para os advogados e atuantes na área, todos talvez conheçam o Silvio Capanema. Sim. Faleceu, infelizmente, de Covid. E ele foi um dos autores da lei do inquilinato. Ele, Pedro Cantizano e o Geraldo Beri Simões. Foram os 3 autores. E em uma conversa que eu tive com o Capanema, foi muito curioso. Acho que eu nunca nem conversei com você sobre isso. Acho que não. Ele falou o seguinte, eu nunca esqueci. Ele falou o seguinte: como eu ia imaginar, lá em 1990, que a tecnologia ia evoluir a tamanho ponto onde ia criar uma plataforma digital, uma coisa chamada internet, onde as pessoas conseguiriam entrar e alugar imóveis por dia. A gente nunca imaginou que isso seria possível. Então, a gente nunca pensou em colocar um prazo mínimo. Por isso, a gente só pensou em colocar um prazo máximo. Nunca passou pela nossa cabeça, naquele momento que a gente vivia, que ia surgir essa possibilidade de alugar através de dias. Porque um contrato, naquela época, tinha que ser sempre por escrito, as partes iam comparecer presencialmente, assinar. Então, fazer uma alocação por dias nesse formato seria quase que uma tarefa inviável, né? pela própria dicção do negócio. E aí ele falou, a gente nunca pensou nisso. E aí por isso que a lei acaba tendo esse buraco, assim, esse lapso de não estabelecer um prazo mínimo. Eu vou ser bem sincero, eu acho que funciona para o que a gente vê hoje, né? Pelo menos até o próprio mercado ele divide em curta, média e longa temporada e chama curta temporada dos aluguéis de menos de 30 dias, média temporada dos aluguéis de 30, 45 dias, né? Que são hoje até você tem aquele aluguel mensal, que a pessoa vai renovando mensalmente, e você tem o aluguel por longo período, né? Que seria ou o que a gente está acostumado com um aluguel por ano, de 12 meses ou 24 meses, ou 30 meses. Não, é isso, o mais comum são 30 meses, e aí sim, qualquer locação que seja superior àqueles 90 dias é a locação por residencial. Então, superou 90 dias, se você fizer um contrato de locação de 91 dias, é uma locação residencial, já não é mais uma locação por temporada, porque superou o limite legal. E o que perde e o que ganha nessa história? Quais são os direitos, por exemplo, quem está menos de 90 dias ou mais de 90 dias? Tem alguma diferença isso? Tem muita diferença. Ou é só uma classificação? Não, tem diferenças bem sensíveis. Temos então agora diferenciar a locação residencial da locação por temporada. A locação por temporada, como eu falei, a locação de destinação a residência temporária de até 90 dias. Quais são as vantagens? Nesse ponto, o locador tem algumas vantagens. Como, por exemplo, ele pode cobrar aluguel antecipado. Tá? Essa é uma vantagem dele. Ele pode cobrar tudo o aluguel, vai ficar 90 dias, me paga os 90 dias aqui à vista. Que é o comum, né? Como se fosse hoje, por exemplo, fazer uma reserva de um hotel, você também vai pagar antecipado. Exatamente. E ele também pode exigir uma garantia, ainda que tenha pagamento antecipado. Então você vai pagar, mas eu quero uma garantia porque eu não sei como é que você vai deixar o estado do meu imóvel. Isso é uma locação curta, então eu quero ter uma garantia também. Esse é um direito que ele tem. E quais são os pontos contrários com relação à locação? Se a pessoa ficar 90 dias e continuar no imóvel por mais de 30 dias sem nenhum tipo de oposição, sem que ele tenha se requerido que a pessoa saia, a locação passa a ser residencial. E aí passa a vigorar por 30 meses. Tu tem uma mudança ali de contrato. Mudança de contrato. Aí ele só pode denunciar após 30 meses. Essa é que a lei estabelece. Agora, a locação residencial. Por que a gente fala sempre em locação de 30 meses? Porque a lei fala que se a locação for por no mínimo 30 meses, após os 30 meses, o locador pode tirar o locatário.
quando são locações residenciais com prazo inferior, tem algumas restrições a mais para conseguir tirar o locatário. Tá? E as partes podem eventualmente estabelecer alguma coisa, mas a lei tem essa proteção ao locatário e ao locador, dependendo da situação. Qual que é a ideia disso? É estabelecer sempre uma segurança que o locatário tenha de ficar um período relevante no imóvel. Sim. É por isso que eles estabelecem essa forma de 30 meses, como se fosse um período mais seguro para que é uma segurança até para o locador, né? Que se tiver menos, o locador vai ter dificuldades para tirar o locatário. Então, e hoje a gente vê também que até ficou um pouco, talvez eu acho 30 meses muito hoje, né? Nosso mundo é muito mais fluido, muito mais dinâmico. E é comum, inclusive, até os contratos hoje prever que a partir de 12 meses já não tem mais multa. Né? É isso, mas é isso que se faz hoje, 12 meses ou 6 meses, e a parte pode ser sem multa. Mas tem que lembrar que essa lei tem mais de 30 anos. É uma lei com mais de 30 anos. Tem que dar uma colher de chá. Quando a lei entrou em vigor, quando ela foi editada, quando ela foi criada para a lei pelo Capanema, pelo Pedro Cantizano e pelo Geraldo Beira, era uma outra realidade, 30 anos. Então, obviamente que a lei tem que se adaptar e se ajustar à realidade, por isso que ela deveria ter algumas alterações para poder acompanhar a nossa realidade do momento. Interessante, interessante. E para entender um pouquinho mais sobre o perfil do condômino ali, tem alguma diferença? Não perfil por enquanto, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre um pouquinho disso, sobre os problemas, etc. Mas eu queria entender, para o condomínio, o síndico, por exemplo, ele tem que tratar diferente quem está ali por 30 meses ou por 12 dias? Não, para o síndico é indiferente. Um dia, um ano, 10 anos, pouco importa. A pessoa vai ter os mesmos direitos de qualquer condomínio. O que é uma locação? Vamos lá. O que é uma locação? A locação é a transferência da posse do proprietário para o locatário. Proprietário não, do locador, né? O locador não precisa ser proprietário obrigatoriamente, até um ponto interessante. Então, o locador transfere posse do imóvel para o locatário. Então, o locatário passa a ter a posse do imóvel e das áreas comuns. Então, ele tem o direito de utilizar piscina, sauna, academia, o que quer que seja, garagem. A depender da regulamentação do condomínio. Na verdade, eu poderia fazer o contrato sem direito de uso de garagem, com direito de uso de garagem. Então, essa questão talvez seja um pouco mais sensível. Mas, com relação às áreas comuns em geral, a gente até consiga criar assim, essa padronização de uso. O síndico não pode impedir nada, porque o locatário, enquanto contrato em vigor, enquanto ele válido o contrato, ainda que seja por prazo indeterminado, que tenha seu despejo, não importa. Enquanto ele tiver o direito de usar aquele imóvel, ele tem o direito de utilizar qualquer área comum. Então, o síndico não pode criar nenhum tipo de restrição a ele. É importante. Legal, legal. E bem, vamos falar um pouquinho agora dos problemas, né? É lindo, maravilhoso, pode fazer. E na prática, a gente, como você bem disse, é comum, né? O legislador ele não vai prever todos os problemas. E a gente enxerga hoje alguns problemas em locação de curta temporada naqueles condomínios que não promovem uma regulação. Ou seja, chegou, é uma novidade, nunca se previu isso, começou a acontecer e também não vieram previsões ou regulamentações por parte do síndico, por parte de assembleias, e acabar que em algum momento você começa a ter um ou outro problema, né? E aí uns ou outros. Começam as proibições, né? Eu quero proibir o Airbnb, etc. Primeiro, fala pra gente um pouquinho, Leandro, como é que se deu? O Airbnb está proibido mesmo? Essas notícias que saíram por aí, isso é verdade? O que é? Pode fazer ou não pode fazer? Essa é a perfeita pergunta, porque o brasileiro em geral, não advogado, mas o brasileiro em geral, ele se restringe a ler somente o título da matéria. Vê o título, locação e pronto. Não se preocupa em entender o que aconteceu naquele caso. Então, isso é muito importante falar, porque nós tivemos uma decisão em 2021 do STJ que realmente teve um caso em que foi proibido, mas foi um caso isolado. E as manchetes colocaram que Airbnb está proibido, houve uma proibição e ninguém se preocupou em ler o que aconteceu naquele caso. E era uma coisa totalmente atípica. E foi uma decisão que não se aplicava aos condomínios de forma geral. Então, naquele momento, nós não tínhamos nenhum tipo de decisão inerente a locações por Airbnb. Até trouxe aqui as decisões para a gente conversar, inclusive com alguns trechos dos acórdãos, dos votos, para apresentar como é que foi. Porque é importante o advogado, o síndico, o proprietário, a administradora, todo mundo entender exatamente o que foi julgado para conseguir entender se vai se aplicar ou não. Se você não conseguir for leigo, por exemplo, não conseguir, pede um parecer de advogado especializado para conseguir entender exatamente o que está acontecendo. Não se atenha a ler somente manchetes de jornais. É importante. E esse caso, você vai saber muito melhor do que eu, mas esse caso é aquele caso de divisão por quartos, de aluguel por exatamente quartos? Isso. O que aconteceu? Bem diferente. Né? Explica pra gente. O que foi julgado ali? Qual foi o caso que estava sendo julgado? Esse foi o primeiro caso que chegou no STJ. Até vou pegar aqui a decisão.
Esse foi o primeiro caso que chegou no STJ, o recurso, o RESP 181-9075. 181-9075. Perfeito. Como é que foi? Era uma pessoa que pegou o apartamento dela, não vou saber de cabeça, tinha 2, 3 quartos, e alugava os quartos através do Airbnb. Nesse caso era realmente o Airbnb. Então alugava, tinha 3 quartos, alugava para 3 pessoas diferentes o seu imóvel. Então ela realmente fracionou o imóvel. Ela criou em um que é comum para estudante, geralmente, né? Estudante, às vezes um turista que vai passar um dia, vai vou alugar um quarto e compartilhar a cozinha do apartamento. Exatamente. Compartilha cozinha, sala e cada um tem o seu quarto individual. Compartilha banheiro também. Sim. Então, em um único imóvel, ela fez 3 ou 4, não lembro quantos quartos tinham, ou 2, mas um contrato de locação por quarto disponível no imóvel. Perfeito. E esse foi o ponto que foi julgado pelo STJ, esse fracionamento de quartos. Não foi julgado, naquele caso, o Airbnb propriamente dito. Posso ler aqui só alguns trechinhos? Por favor, vamos entender. Olha só, o que falou o STJ nesse caso. O relator falou o seguinte: essa peculiar recente forma de hospedagem não encontra ainda clara definição doutrinária ou mesmo legislação reguladora no Brasil. E registre-se, não se confunde com aquelas espécies tradicionais de locação, nem menos com aquela menos antiga, genericamente chamada aluguel por temporada. Então não é uma aluguel por temporada, nem é uma locação tradicional. Tampouco essa nova modalidade, essa locação de quartos, ela tampouco a nova modalidade de hospedagem se encontra nessa locação de quartos, dentre os dois tipos de hospedagem ofertados de modo formal e profissionalizado. Então, basicamente, ele fala que não é uma locação por temporada e nem é uma hospedagem feita por hotéis. A forma de utilização do imóvel pretendida pelos recorrentes altera a finalidade residencial do edifício, exigindo relevantes adaptações na estrutura de controle de entrada e saída de pessoas e veículos do prédio, sob pena de ensejar potencial ameaça à segurança e ao sossego de todos. Então, é importante que é um contrato atípico, então, nesse caso. Esse último trecho que gerou essa confusão, porque ele entrou um pouco nessa área de segurança e saúde, Sim, mas julgando um caso totalmente atípico. Ele fala expressamente, esse foi o ponto que ninguém se atentou, ele fala expressamente, não é uma locação por temporada, nem é uma hospedagem. É um contrato atípico que não tem previsão nem na lei, nem na doutrina. E aí, foi curioso que logo depois da decisão, veio o Airbnb se posicionar. Imediatamente, saiu a decisão, o Airbnb falou o seguinte: perfeita a decisão está certíssima. É exatamente isso. Locação por quarto está proibida, locação por imóvel não. Então, a locação de imóvel através de plataformas como, por exemplo, o Airbnb, plenamente válido. Olha só qual foi o ponto que um pedaço da nota que eles divulgaram na imprensa. Os ministros destacaram que, no caso específico do julgamento, a conduta da proprietária do imóvel que transformou sua casa em um albergue, não estimulada pela plataforma, descaracteriza a atividade da comunidade de anfitriões. Então, ele fala, se você pegar seu imóvel e transformar ele no albergue, locação por quartos, você está descaracterizando qual seria a atividade, a finalidade daquela plataforma, por exemplo, a Airbnb. E, só para concluir esse primeiro julgado, outro ponto que ninguém se posicionou, ninguém analisou, e esse foi o mais importante. O segundo ministro que julgou 3 ministros. O segundo que julgou deu uma decisão que foi a mais importante. O ministro Antônio Carlos Ferreira da STJ falou o seguinte: por esse motivo, ele elencou os motivos, entendo não sereis o processo mais adequado para que dele se possa extrair uma abrangência maior e criar um precedente específico sobre a questão. Então ele foi direto no ponto. Estamos julgando um caso atípico. Ponto. Esse julgamento aqui não pode ser utilizado para criar um precedente. Então, legal você falar isso, muito legal. Não existe precedente, então não existiu. A gente vai falar de casos mais recentes, eu acho que 2022. 2022 já teve um caso. Mas até 2022, você lembra qual foi o mês desse julgado de 2022? Foi mais ou menos no meio do ano. No meio do ano. Então, até meio do ano de 2022 não existia nenhum julgado sobre isso, estava completamente permitido, né, por assim dizer. Vamos aproveitar esse gancho, então, Leandro. Você consegue ler para a gente o segundo parágrafo de novo? Vamos entrar um pouco nos problemas, né? Então, está permitido, não tem restrição nenhuma. Eu estou num condomínio, por exemplo, que tem piscina, que tem área comum, tem tudo lá, sem problema, mas foi construído, né? Vamos colocar ali na década de 80, na década de 70, quando as famílias tinham lá seus 3 filhos, era um casal com 3 filhos, apartamentos maiores, ou seja, até apartamentos menores, mas não os micro-apartamentos que a gente vê cada vez mais hoje, mas os apartamentos menores, e você tem as áreas comuns que são para algumas pessoas usarem, né? E aí você começa a ter os problemas, né? A gente falou um pouquinho de segurança ali, etc. O que mais aparece no seu escritório? Vamos pegar uns casos práticos.
Alguns exemplos. Por que da proibição? A primeira coisa que você falou desses novos apartamentos, antes de falar disso, só uma coisa que é curiosa, que esses novos empreendimentos já são preparados para Airbnb. Airbnb a gente chama assim só por exemplo, de qualquer tipo de locação através de diários que gere essa rotatividade mais alta. Olha como eles faziam. A entrada tinha um corredor e nesse corredor tinha um quarto. E aí tinha uma porta de entrada e uma porta depois do corredor. Qual era a ideia? O morador conseguisse trancar aquela porta de dentro. Sim. E poderia alugar aquele quarto para quem quiser. Que quem alugasse aquele quarto, que ficava entre a entrada e o final desse corredor, poderia ter acesso fora, mas não conseguiria acessar o imóvel. Sim. Então, alguns apartamentos já estão se preparando, já se prepararam para possibilitar essa nova forma de rendimento. Você poder, que não está errado, você consegue comprar um imóvel, morar no imóvel e gerar um rendimento nesse seu imóvel. A questão qual é? Locação de quarto. Mas não, a única pessoa. É comum, né? Hoje, por exemplo, hoje não, né? Ontem eu estava conversando com uma proprietária de um apartamento em Ipanema, numa cobertura em Ipanema, que a cobertura dela tem mais ou menos ali 2,5 vezes a fração ideal de um outro apartamento, ela é bem maior, só que mora ela e o marido, né? E uma das dificuldades dela é o condomínio crescente, por exemplo, naquela região. Então, se ela tivesse talvez a renda conseguisse alugar talvez metade do seu apartamento, que seriam 2 quartos, né? Com uma cobertura de 4 quartos, ela já teria uma renda significativa. É até bom colocar um ponto assim que a convenção, pode falar um pouquinho de convenção, assembleia, mas assim, nesses prédios novos, a convenção já vem preparada para modular e regulamentar essas locações. Então, facilita um pouco a análise geral e o posicionamento interno dos condôminos. Sem querer desviar muito do tema, né? Mas nós estávamos conversando aqui um pouquinho antes e a gente estava falando do novo Código de Normas que foi aprovado agora no Rio de Janeiro. Em janeiro, entrou em vigor em janeiro agora deste ano de 2023 e fala ali, muda um pouquinho ali sobre convenção, quando ela vai ser registrada, né? E os incorporadores vão passar a registrar agora interessante porque não vai ser só a tipologia do apartamento que vai ser destinada para renda, mas nós vamos começar a observar que além da tipologia do apartamento, com certeza terá ali uma normatização também daquele edifício para renda. Isso vai acontecer com certeza. Agora, puxando o gancho, mudou um pouco o assunto, a gente vai permite fazer um comentário. Daqui a pouco rapidinho. A gente volta. Esse artigo 1351 do Código de Normas, ele teve 2 alterações nesse artigo, o caput e o parágrafo único, que são fundamentais para o direito condominial. Quais são elas? Uma dúvida que sempre existiu: quando que o condomínio é instituído? Qual o momento que o condomínio é criado? Assim, quando que o condomínio passa a existir? É quando começa a incorporação ou quando termina a incorporação? Quando tem a instalação de condomínio, aí você realmente consegue ter aquela figura de quem são os condôminos. Qual seria esse marco? Então sempre teve uma divisão doutrinária, sempre teve. Algumas pessoas falavam A, outras pessoas falavam B, e nunca se chegou... São Paulo entendia de um jeito, a gente entende de outro. Exatamente. E agora, no Rio de Janeiro, o Código de Normas é estadual, esse ponto foi resolvido. O que fala o caput do artigo 1351? Ele fala que o condomínio é instituído quando registrada a incorporação. Então, quando registrado aquele memorial de incorporação, lá atrás, lá no comecinho, quando vai começar a incorporação, já existe o condomínio edilício. Então, aquele é o momento de que passa a existir o condomínio edilício. E o segundo ponto foi exatamente esse que você acabou de falar. Agora, os novos condomínios terão que obrigatoriamente registrar a convenção antes do habite-se. E olha o perigo. Se você não registra, você não consegue habite-se. Se você não consegue habite-se, você não conclui a incorporação. Se você não conclui, você tem que indenizar todos os adquirentes. Olha agora a importância de uma convenção condominial. E olha a importância que vai se ter, que a gente vai observar nos próximos anos, o que a gente já observa das novas incorporações do adquirente ler a convenção, a normatização. E isso eu acho que vai mudar bastante a cultura, acredito que mude a cultura da compra e venda de imóveis, e também vai mudar para aqueles condomínios antigos. Porque se muda a cultura, um novo adquirente de um condomínio antigo vai querer ler a convenção também e ver isso, né? E aí vamos voltando um pouquinho, né? Falar das 2 posições. Claro. Por exemplo, eu moro num apartamento hoje em Ipanema que tem alguns imóveis e alguns são alugados por Airbnb, né? É um prédio pequeno, como acho que qualquer um em Ipanema, são raras as exceções de prédios grandes ali, mas o meu prédio tem piso térreo.
E aí, no piso térreo fica, eu acho que mais fácil de identificar, porque até todo mundo passa por ali. Tem alguns apartamentos assim próximos da entrada, que já tem ali talvez um tapete do Airbnb, mostrando que aquele apartamento é alugado para curta temporada. E também aquela fechadura digital, que o proprietário só manda a senha e bloqueia depois, e acabou, fim de papo, né? Ali para curta temporada. E realmente é um entra e sai bastante grande de pessoas, né? Eu, sinceramente, não tenho problema nenhum com isso, mas isso é uma questão pessoal, com certeza. No meu prédio não tem porteiro, só tem o zelador, também não tem essa pessoa que controla o acesso ali. E muitas das vezes, porém, meu prédio tem clausura, tem duas entradas, né, para proteger um pouco melhor o prédio. E muitas das vezes eu tô ali e tem um estranho na minha porta e que eu não conheço, e às vezes é um gringo, não sabe falar português, aí você tem que dar aquela ajudada. No meu caso, felizmente, eu consigo ajudar alguns. Inclusive tinha um israelense outro dia, gastei meu hebraico um pouquinho, mas então acontece isso, tem um entre e sai. Só que meu prédio não tem área comum nenhuma. Então não é um problema, eu, por exemplo, não compartilho piscina com estranhos, né? Mas por exemplo, puxando aí um pouquinho de caso, eu queria que você falasse um pouco do que cai no seu escritório, mas que já caiu na Nacional, por exemplo, são síndicos que recebem reclamações constantes de condôminos que usam as áreas comuns e que às vezes estão com seu filho e eu acho que existe esse cuidado, acho que o cuidado que quando você tem, eu não tenho filhos, acho que vai demorar um pouquinho para eu ter, mas você que tem 2 pode falar um pouco melhor, né? Se muda a cabeça, dizem que muda bastante, e você tem aquela cria ali para proteger e você fica um pouco desconfortável com aquele entra e sai de pessoas que não era comum num prédio que não estivesse adaptado para aquilo, talvez, né? Eu acho que esse é um dos motivos que mais levam as pessoas a quererem proibir. Eu diria que é o segundo e o primeiro é a farra, né? O primeiro é a farra, então é bastante comum que quem vá alugar o Airbnb esteja de férias ou esteja passando por um período e aquela pessoa, muitas das vezes, exagera. Essa é a verdade. Então a gente já viu o caso de jovens que alugaram o Airbnb e beberam bastante, e aí você tem várias garrafas no corredor, ou utilizaram a piscina até mais tarde, até depois do horário permitido no regulamento. Isso gerou uma multa, por exemplo, o proprietário fica chateado, fica irritado com o síndico, e aí às vezes tem uma vingança, o síndico querer proibir isso. São vários os motivos. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Leandro. Que é o que a gente estava falando aqui também, o que puxou, eu acho que o fio dessa primeira decisão, que não tinha nada a ver com o Airbnb, não tinha nada a ver com locação do imóvel inteiro, era locação por quartos, mas que puxou um pouco desse fio, que é a reclamação, que eu acho que é o motivo, né, da proibição. Exatamente, vamos lá. Já vi de tudo. Primeira coisa, eu não moro num apartamento que tem locação por Airbnb. Mais uma vez, só pessoal, a gente fala Airbnb só como exemplo. Tá? Qualquer locação por plataforma ou locação verbal ou por escrito. Qualquer locação que seja feita através de diários que tem essa alta rotatividade no condomínio. Tá? Curta temporada. É isso. A gente fala Airbnb só para dar um exemplo. Então, sim, acho que fica mais fácil também. As pessoas popularizaram um pouco. Isso, né? É mais fácil o entendimento. Sim. Então, meu prédio, ele tem só 10 unidades, todo mundo ali mora, então não tem. Então, esse é um problema que na minha... Você não vive, é um problema que você não vive. Minha vivência pessoal eu não tenho, tem só na minha vivência profissional. E lá no escritório eu já vi de tudo, sim, de tudo. E o mais tradicional, realmente, as reclamações mais comuns são as farras, as festas, bebidas, gritaria, som alto. Esse é o mais comum de acontecer. Mas eu também já vi coisas muito mais sensíveis, como, por exemplo, pessoas fazendo sexo na varanda. Isso acontece muito. Pessoas andando pelada pelo corredor. Também já vi isso. Pessoas entrando peladas na piscina. E aí eu coloco no meu lugar. Eu tenho filho pequeno. Imagina, eu estou andando e no prédio do lado tem 2 pessoas fazendo sexo. Um gringo mal avisado, né? Às vezes com a impressão errada do Brasil, entra num apartamento, às vezes, de luxo, em frente à praia, e chama prostitutas, né, para o seu apartamento. Isso acontece também. Já foi um caso de reclamação. Já é bastante.
E também tem casos até que vai mais com relação à própria forma de regulamentação interna que o condomínio tentou regulamentar e não conseguiu. Por quê? É um condomínio em Ipanema também. E o que o condomínio fez para tentar regulamentar? Ele pegou uma ficha de um cadastro e deixava na portaria. Então, todo mundo que entrava no imóvel tinha que fazer um cadastro, entrar para residir, né? Fazer um aluguel por temporada ou residencial. Tinha que preencher. E até aí tudo bem. Qual que era o ponto? Qual que foi o ponto? Os porteiros dos prédios, os porteiros, assim, em geral, nós também, muitas vezes, não conseguimos nos comunicar com estrangeiros, porque entravam japoneses, chineses, americanos, holandeses, Não é o espanhóis. perfil de um porteiro residencial no Brasil, de um prédio residencial no Brasil, isso. Né? Exatamente. Então, assim, o que o porteiro fazia? Ele dava a ficha para a pessoa escrevia qualquer coisa na sua língua, por exemplo, um japonês escrevia em japonês. Faz ideia do que está escrito ali, do que está escrito ali. Só guardava, botava na pasta, guardava e entrava, autorizava que a pessoa entrasse. Então, basicamente, você criava uma regulamentação, ali você criou algum tipo de controle, mas que na prática esse controle não gerou muito efeito. E aí o síndico, ele foi lá no escritório, ele trouxe para a gente a pasta com os documentos. Em 18 meses, entraram mais de 500 pessoas no condomínio. E aí ele estava super incomodado com a situação, queria, de alguma forma, ele não queria nem proibir. Ele falou, não quero proibir, eu quero só, de alguma forma, criar algum tipo de restrição maior, alguma regulamentação, penalidades mais excessivas, assim, para a gente conseguir coibir as algazarras, as festas, os incômodos aos condôminos. Mas ele mostrou, então foram 500 pessoas em 18 meses, faz a conta, são várias pessoas por dia, assim, basicamente uma pessoa por dia, mais ou menos a conta que entrou, uma média assim, mas você conta que durante a semana não tem ninguém, final de semana tem mais gente, então assim, eram várias pessoas entrando nos mesmos dias. Quantas pessoas? 500 pessoas em 18 meses? Tinham 500 fichas de cadastro em 18 meses, contra essa pasta. E você vê, né, o síndico ele tem que estar bastante preocupado com isso, ele é o representante legal, ele responde da pessoa física, ele é o líder do condomínio, ele tem que estar preocupado, esse síndico até estava, mas talvez tenha feito a regulamentação errada, né? E todos esses problemas, Leandro, vamos lá, os condomínios que queiram proibir o Airbnb, eles podem? Fala um pouquinho hoje sobre as novas decisões. Aí entra a segunda decisão. Não tem jeito, não dá, eu quero proibir, eu posso? E aí entra a segunda decisão, perfeito. Aí entra a segunda decisão do STJ. E aí foi uma decisão direta e específica sobre aluguel de curta temporada. De curta temporada. Vamos lá, só explicar para vocês. Como eu falei, a lei não é clara. Se a lei não é clara com relação à locação de curta temporada, quando a lei não é clara, ela permite interpretação. E tinha advogados que falavam que pode, advogados que falavam que não pode, advogados que falavam que depende da situação. E quando chegam no STJ, eles julgam um caso concreto. Então, aquele primeiro caso concreto foi a locação de quarto. Então, dali não foi possível criar um precedente. E aqui no segundo caso foi diferente. Qual foi o segundo caso julgado? O condomínio se reuniu e, por 2/3, fez uma alteração na convenção proibindo locação por temporada. Qualquer locação de 1 a 90 dias. Então, eles alteraram a convenção condominial proibindo a locação por temporada de forma geral. E o caso que foi julgado é válida ou não é válida essa cláusula na convenção alterada por 2/3? Então, eu acho que é importante só destacar aqui, foi alterada a convenção da maneira correta. Exatamente. 2/3, quórum correto, nenhuma discussão com relação a isso. Tá? Esse não foi um ponto de o alvo discussão. Foi justamente e somente aluguel por curta temporada. Pode proibir a convenção? E é muito curioso, porque votam 3 ministros. Sim. Então, um votou de um jeito, outro votou de outro jeito e a terceira concordou com um deles. Mas eles votaram de forma diferente com relação à fundamentação. Todos concordaram com a conclusão. Os 3 concordaram com a conclusão do julgado, discordando da fundamentação. Eu vou depois explicar um pouquinho a decisão, mas só para antecipar, qual foi a decisão final? Que é plenamente válida a alteração de convenção para proibir a alocação por curta temporada. Unanimidade. Todos os ministros discordaram da sua fundamentação e do fundamento, porém concordaram por unanimidade. Exatamente. Que é possível, por alteração correta da convenção, exatamente, proibir o Airbnb. Exatamente. Então, se você me pergunta qual seria a melhor forma de fazer, convoca uma assembleia e por 2/3 você estabelece a proibição ou, como eu costumo recomendar, a regulamentação. Eu recomendo sempre que você regulamente, não proíba, como foi feito nesse caso, mas nesse caso aqui foi uma proibição. Tá? Eu vou ler só uns trechinhos aqui dos votos para conseguir entender quais foram as diferenças, que isso é muito importante. Isso é muito importante.
O primeiro falou o seguinte, o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, esse aqui é o recurso 1884483, 1884483, RESP 1884483. Ele falou o seguinte: a convenção do condomínio prevê a destinação das unidades para fins exclusivamente residenciais. O cerne da controvérsia, portanto, está em definir se é ou não possível a disponibilização de imóveis situados em condomínios para uso diverso daquele previsto na convenção. Então ele fala, se a convenção estabelece que usa residencial, se você aloca através de uma plataforma, você não está alugando da forma como estabelece a convenção. Você está alterando a destinação. Ele vai além. A classificação adotada pela lei do inquilinato, ao utilizar as expressões residencial e não residencial, serve apenas ao propósito de diferenciar as duas formas de locação que ela visa regular. O legislador também poderia utilizar comercial e não comercial. Então ele fala o seguinte, quando a gente fala que a locação é residencial, é só uma forma de diferenciar uma da outra. Ela é residencial e não residencial. Poderia ser comercial e não comercial. Então no entendimento desse desembargador, desse ministro, perdão, no entendimento desse ministro, existe uma diferença quando eu estou alugando por curta temporada e... Por temporada. Por temporada, né? Por menos de 90 dias. E quando eu estou alugando por mais de 90 dias pela lei geral do inquilinato, tradicional. Locação residencial. Se, no entendimento desse ministro, então, menos de 90 dias seria comercial, seria não residencial. É isso. Aí ele conclui. A partir de tal premissa das que foram feitas, chega-se à conclusão de que a exploração econômica de unidades autônomas mediante locação por curto ou curtíssimo prazo, exatamente aí nosso título, caracterizadas pela eventualidade, pela transitoriedade, não se compatibiliza com a destinação exclusivamente residencial atribuída ao condomínio. Então, nesse primeiro voto, ele fala o seguinte, se a convenção fala que é residencial, está automaticamente proibido. Esse é o voto dele. Se a convenção condominial fala que aquele imóvel tem destinação exclusivamente residencial, você não pode oferir renda com a locação de imóvel através de curta ou curtíssima temporada. Então, ele abrange qualquer tipo de locação por temporada. Ele dá um aprofundamento maior nessa definição. Nossa, é um voto... um voto do qual eu não concordo. Eu também diria que não concordo. Aqui dando minha opinião, tá? Claro. E até vou falar qual foi o segundo voto, mas minha opinião. É permitido, mas podem proibir. Porque aí eu acho que aí tem uma questão inerente ao direito de propriedade. O artigo 1335 do Código Civil, o proprietário pode usar e fruir do imóvel como bem quiser. Usar, fruir, dispor, etc. Então, ele pode alugar o imóvel. A convenção, se a coletividade entender que quer criar alguma regulamentação, alguma proibição, etc., eles se reúnem e alteram a convenção. Mas, na minha opinião, é permitido e pode proibir. Mas muito melhor que seja regulado. Né? Muito melhor que seja regulado. E qual foi o segundo voto? Ministro Marco Aurélio Belize. Ouso divergir em parte da fundamentação apresentada, sobretudo a respeito da compreensão de que a alocação exame, a qual, em minha compreensão, em nada se afasta da alocação por temporada prevista no artigo 48, aquele que a gente falou no comecinho. Ou seja, ele está falando assim, olha, eu discordo, mas eu concordo que estamos falando sobre curta temporada. É isso. Ele discorda dizendo que não se compatibilizaria com a destinação exclusivamente residencial atribuída ao réu. Se reconhecermos que a locação desborda da finalidade residencial estabelecida em geral nas convenções de condomínio, a implementação desse modo de exploração econômica somente será possível pela unanimidade de votos. Lembrando que essa decisão foi antes da alteração do Código Civil. Sim. Que para alterar a destinação era unanimidade. Agora é 2/3. Penso que a exploração econômica do imóvel por meio de locação por temporada, limitada ao tempo de 90 dias, ou seja, de 1 a 90 dias, não desnatura a finalidade residencial do imóvel, porque o próprio legislador assim qualificou e definiu como residencial. Lembra lá que eu falei no começo? Artigo 48. É uma locação por temporada aquela destinada à residência temporária do locatário. Se é residência temporária, é residencial, e esse é o entendimento do segundo voto. Então, tem votos distintos aqui, vamos ver quem ganhou no final. Mas um está dizendo locação por curta temporada é não residencial, outro está dizendo é residencial, mas eu concordo que 2/3 podem proibir, a coletividade pode proibir, passar pelo direito de propriedade, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco dele. Quem ganhou? Quem ganhou? Ganhou o segundo voto. O mais razoável. O mais razoável. Ele foi vencedor e por 2-1. Na verdade, teve uma unanimidade com relação à conclusão. Todos concordaram que a convenção pode proibir, mas por 2-1, o voto que foi tido como o base para a divulgação foi esse. Aquele voto que foi vencedor foi esse por conta da fundamentação divergente. E ele foi vencedor.
Então, eu entendo, né, que é o realmente mais razoável, afinal, se você está alugando por mais de 90 dias ou menos de 90 dias, você está alugando para poder receber dinheiro. Você está alugando com fins econômicos o seu imóvel. Eu acho que não faria sentido dividir. Mas o ponto é exatamente esse. Se o legislador estabeleceu que a locação por temporada é aquela de até 90 dias para destinação residencial do locatário, então é uma locação de até 90 dias com finalidade residencial. Então, a síntese é, o síndico que está vendo esse nosso programa aqui, o condômino que está insatisfeito, ele pode proibir? Pode. Precisa reunir 2/3 dos condôminos e, até é importante dizer, 2/3 dos adimplentes ou inadimplentes? Inadimplente vota no direito? Isso caracteriza direito de propriedade? Vota. Não. Então... Eu já vi decisão, inclusive, dizendo que é 2/3 dos adimplentes. Entendi. Como você tem que extrair quais são os votos válidos, e desses votos válidos tem que ter 2/3. Na minha opinião, não. 2/3 do total, o inadimplente não vai votar, mas tem que alcançar 2/3. Ótimo. Então, você tem 2/3 do total e você pode proibir alterando a convenção. E aí, alterando da maneira bonitinha, né? Fazendo tudo certinho, ata, tendo ali um quórum, fazendo a nova convenção. Essa nova convenção, ela precisa de registro? Ela precisa ser oponível a terceiro? Só antes de entrar na convenção... Claro. Mas é um último comentário, que saiu uma última decisão do STJ, aí depois a gente entra como é que é. Essa é a polêmica demais. Essa é a grande questão. Teve uma decisão agora desse ano, 10 de março de 2023, de relatoria da ministra Maria Isabel Galotti, e ela deu uma decisão que aí, na minha opinião, criou a confusão maior. Ela criou realmente ela voltou à discussão onde deveria ter sido finalizada. Ela fala o seguinte, que nos termos da jurisprudência dessa corte, a exploração econômica de unidades autônomas mediante locação por curto ou curtíssimo prazo, caracterizadas pela eventualidade e pela transitoriedade, não se compatibiliza com a destinação exclusivamente residencial. Ela se baseou naquele primeiro voto que não foi o vencedor, mas ela concordou com aquele primeiro voto. Então, hoje nós temos no STJ decisões divergentes. Uma parte entende que, se for a convenção estabelecer que a locação é residencial, está proibido. E outra parte entende que não, a locação por temporada é residencial, mas a convenção pode proibir ou regulamentar. Então, bagunça. Infelizmente, o nosso judiciário, de vez em quando, bagunça um pouco. Né? Isso. E por isso, assim, pela insegurança jurídica que a gente tem que pecar por excesso de zelo. Então, se você perguntar o que deve ser feito, altera a convenção. Essa é a forma mais segura de agir. Alterar a convenção, seja para proibir, seja para regulamentar, mas alterar a convenção, não tomar nenhuma medida unilateral. O síndico não chegar, agora então vou proibir, porque a convenção diz que é residencial, então está proibido. Eu não recomendo. Já demos o spoiler de que pode proibir. A recomendação é que seja por 2/3, alterando a convenção, registrando a nova convenção. Só queria fazer um ponto aqui, Leandro, que eu queria entender. Como fica o direito do proprietário? Poxa, ele comprou o apartamento é dele, e aí? Ele não pode fazer tudo o que ele quiser? O famoso direito de propriedade? Não. Ele tem limite. Vamos lá. Aí a gente vai voltar um pouquinho, até fugir um pouco do assunto. Vamos falar condomínio social, até pode ser até um tema de um futuro programa, com certeza. Condomínio social pode ser expulso ou não pode ser expulso do condomínio? Pode ser excluído do condomínio? E hoje a nossa legislação ainda não tem nenhuma previsão expressa, mas a doutrina e jurisprudência vem se posicionando sobre a possibilidade de exclusão. Então, o condomínio, com relação ao direito de propriedade, ele não perde o direito de propriedade, ele perde apenas um dos direitos de propriedade, que seria o direito de uso, nesse caso da exclusão do ente social. Sim. Ele pode continuar dispondo, fruindo, reivindicando o imóvel. Então, ele continua com 3 dos direitos de propriedade, perdendo somente um. Quando a gente fala da locação por curta ou curtíssima temporada, é até bem mais brando, porque ele sequer perde direito de uso. Ele perde apenas um direito parcial de uso. Seria apenas a locação de curta temporada. Qualquer outra locação ele poderia seguir. Ele pode continuar usando ele próprio, ou ele pode continuar fruindo em locações de maior prazo. Então, não teria uma perda direta do direito de propriedade. Mas o entendimento do STJ, naqueles voto vencedor, é que o direito de propriedade dos demais, o direito de propriedade 2/3, tem que prevalecer sobre o direito de propriedade de 1. Por isso que é exatamente em respeito ao direito de propriedade que se permite a proibição. Porque temos 2/3 de condôminos que querem fazer o seu direito de propriedade serem prevalecidos. E legal. Muito obrigado por você ter feito essa exposição jurídica perfeita, trazido um outro entendimento recente. Deu para poder entender, 2/3 proíbem. Vamos falar aqui um pouquinho sobre os casos também problemáticos, mesmo com a proibição, né? Aquele famoso assim, não, tudo bem, tá proibido, Airbnb. Tá proibido, entendi. Sou proprietário, fui voto vencido, Fui voto vencido
Perdi, infelizmente, né? Jogo é jogo, é jogado. Mas tudo bem, eu continuo alugando meu imóvel, não vou alugar para o Airbnb. E aí é até legal, né? É importante estar ali na alteração da convenção, não os termos que a gente está usando, Airbnb, mas curta temporada, né? Locação. Afinal, através de se eu estiver colocando só Airbnb, fica proibido. Só o Airbnb. Só o Airbnb. Não adianta você botar Airbnb ou Booking, etc. É curta temporada. Se for esse... Airbnb é uma plataforma, assim como diversas outras plataformas. Exatamente. Tu tá escrito para Airbnb, eu posso fazer pelo Booking.com. Exatamente. Mas e aí começa, né? Mas é justamente sobre isso que exatamente sobre isso que eu queria falar um pouco, sobre a malandragem, né? E aí, muitas das vezes, e não vamos também falar mal desse locador de maneira nenhuma, até porque é a única fonte de renda, às vezes, nesse caso. Eu estava falando, iniciei falando que é um mercado bilionário em dólar nos Estados Unidos. A segunda maior classe de fundos nos Estados Unidos é justamente a classe que faz esse tipo de aluguel. Um aluguel de curta temporada tende a dar muito mais renda para o locador do que um aluguel de longa temporada. Além disso, as famílias estão ficando cada vez menores, a nossa cultura está sendo moldada para um universo, para um mundo que a curta temporada seja agradável a mais gente e seja mais vista, seja mais observada. O locador que tiver essa proibição, ele pode, às vezes, é a única fonte de renda dele, tentar algum jeitinho. Então, por exemplo, é meu primo que está subindo ali no meu apartamento. Eu autorizo para o meu primo. Daqui a pouco eu autorizo para minha prima, eu tenho outro primo, o meu irmão, a minha avó, e etc. Ou o meu casal de amigos. Afinal, né, eu posso continuar cedendo meu apartamento, por exemplo, para o meu casal de amigos morar ali por um tempo. Né? Então, acabam, mesmo com a proibição, se a gente não tiver ali um olhar vigilante e principalmente uma norma, observar o que está acontecendo, como é que eu vou provar que aquele locador que tinha sua única renda, que tinha como sua única renda o aluguel por curta temporada, que agora ele está usando de mecanismos para poder tentar driblar, como é que eu vou provar que é curta temporada? Eu vou ter que ter, no final das contas, uma portaria organizada que faça, por exemplo, uma ficha para que, no caso que você trouxe, é extraordinário, mais de 500 pessoas entraram num apartamento em 18 meses. Poxa, isso é um fundamento, eu acredito, bastante razoável e duro, né? É correto de que isso é aluguel por curta temporada. Né? Então, não foge, mesmo com a proibição, a regulamentação. E, sinceramente, agora expondo um pouquinho da minha opinião, acho que esse sempre é o melhor caso. Você vai ter que regulamentar, mesmo que você proíba. Você vai ter que dizer, você vai ter que criar ali mecanismos, ferramentas, para que você possa punir e, de fato, aquela proibição seja válida. O síndico ele vai continuar com esse papel. Então, por que talvez não fazer isso antes e deixar o locador fazer direito àquela locação? Né? E aí, eu queria também trazer um ponto aqui para aqueles que estiverem me escutando e talvez assim, poxa, mas ele não sabe, porque eu vivo do lado de um vizinho que é um caos, eu quero que proíba mesmo, etc. Mas pense só que ao proibir, e todo o mercado que a gente está falando, esse mercado gigante, talvez o seu apartamento valha menos. Se eu estou falando aqui que o aluguel de curta temporada, ele rende, são dados empíricos, ele dá mais renda do que um aluguel tradicional, geralmente, quando bem feito, etc., eu estou falando que a renda que aquele imóvel gera é maior do que a que gera em outro caso. Ou seja, vale mais um imóvel que gera mais renda. Então, é preciso ter todos esses cuidados também. E é exatamente por isso que a gente, lá no escritório, pelo menos, imagino que vocês talvez também tenham a mesma dinâmica, o ideal é regulamentar e não proibir. Mas e o que seria essa regulamentação? Você pode criar um prazo mínimo de locação, você pode aumentar a penalidade em caso de algum tipo de descumprimento e com relação às normas expressas na convenção para essas locações. Então você consegue administrar para não ser também tão severo. Obrigado. Tão severo na alteração e você conseguir trazer um controle maior que vá adequar a realidade de todos. Por exemplo, em um condomínio que me contrataram para alterar a convenção, a gente conseguiu alterar a convenção, mas a gente colocou como prazo mínimo de locação 3 dias. Então, assim, aqueles que queriam alugar por temporada ficaram satisfeitos, porque
Então agora está previsto na convenção que eu posso. Então agora eu tenho uma previsão expressa de que eu posso. Não pode chegar meio um síndico que queira alterar a possibilidade, se fundamentar na decisão da STJ dizendo que está alterando a destinação e me proibir. Agora eu posso alugar, está expresso, desde que seja no mínimo de 3 dias. Tudo bem, ele organiza para que tenha sempre locatários com 3 dias. Então é muito mais fácil você regulamentar assim do que você simplesmente estabelecer uma proibição. Que aí você vai gerar uma turbulência grande no condomínio. Então é muito importante que o síndico saiba administrar a situação. O síndico tem que trazer para o advogado que vai sugerir alterações na convenção, qual é a realidade daquele condomínio. Quantas unidades estão fazendo locação por curta temporada, se é possível regulamentar, aumentar a penalidade, que aí você consegue acomodar a vontade de todos. Eu acho que é interessante dar alguns exemplos, né? Dando, por exemplo, um exemplo de locação por curta temporada, um dos problemas que a gente falou é a farra, e eu acho que dentro da farra está aí a prostituição. Então, por exemplo, tem lá um gringo que chama diferentes prostitutas, ou tem, às vezes, uma prostituta que aluga por temporada um apartamento e recebe diversos rapazes, moças, etc., naquele seu apartamento. Eu tenho um caso de sucesso em um dos prédios que são administrados, um dos prédios que o prédio administrado pela Administradora Nacional, é um síndico profissional, inclusive, que administra outros flats, porque a gente falou um pouco aqui que existem apartamentos que não são feitos para aquilo, mas existem muitos no Rio também que acomodam, né? A gente teve a lei dos flats aqui no Rio de Janeiro, a gente tem hotéis que viraram residenciais com serviço, que acomodam esse tipo de entra e sai, mas que às vezes, por mais que acomodem, seja um problema mesmo para os investidores, porque se aquele prédio ali fica reconhecido como um prostíbulo, por exemplo, pelo mercado, isso pode diminuir, por exemplo, o valor que as pessoas estão dispostas a pagar para se hospedar naquele prédio, ficar naquele apartamento. Um caso que resolveu bastante, é um caso bastante simples, é regular a portaria, né? Então, assim, é o porteiro fazer o primeiro papel dele, que é o controle de acesso. E esse síndico ele estabeleceu uma ficha que todos os entrantes, todos os visitantes do prédio precisavam ser fichados, precisavam completar a ficha e tirar uma foto. Apresentar o documento, completar a ficha e tirar uma foto. Perfeito. Então, você inibiu bastante, isso é um caso empírico de sucesso, a entrada de pessoas que queriam ali usar o serviço das prostitutas. Isso é muito importante, porque tem que tomar muito cuidado em qualquer situação com a discriminação. Exato. Você não pode discriminar ninguém pela pessoa, pela roupa, pela como ela atua, a profissão dela, não importa, não pode ter discriminação. Então o síndico foi perfeito, ele não proibiu nada, não discriminou nada, não apontou o dedo para ninguém. Simplesmente criou uma forma de controle de acesso que é plenamente válida, eficaz e pode ser feito por qualquer um. E automaticamente ele foi diminuindo essa conturbação que existia no condomínio. E eu juntaria, talvez, os nossos 2 exemplos de sucesso. Imagina que o síndico faça isso, que eu acho que num prédio, inclusive um prédio grande, deveria ser feito, independentemente do caso. Os visitantes precisariam ser fichados. Os prédios comerciais fazem. Exato. E junta isso ao fato, a proibição por aluguéis de curta temporada por menos de 3 dias. Você inviabiliza, por exemplo, a prostituição naquele prédio. Né? Você vai receber, a prostituta vai receber um visitante, vai ficar 3 dias com ela, ela vai ter que receber um a cada 3 dias. Mas no caso, só tem que tomar cuidado, porque nesses casos a pessoa pode entrar e sair em 1 hora, 2 horas. Então não caracteriza uma locação. Você verdade. Um visitante. Então esse que é o problema. Você tem que tomar um cuidado com a discriminação, que se você fala que não, está entrando e saindo porque você uma etc., você pode acabar acusando a pessoa que ela pode não ser. Não, importante seu ponto. Mas mesmo assim, eu acho que se você junta 3 dias com controle de acesso, você inibe, né? Ela vai buscar talvez outro lugar ali para fazer. E inibe muitas outras questões também. Eu acho que, por exemplo, a farra, a algazarra, em finais de semana. É isso. Então, se você coloca ali um valor, se você tem um prédio que de fato é misto, você tem pessoas vivendo, né, naquele prédio, proprietários que estão usando o seu próprio imóvel, como você, vou dar o seu exemplo. Você mora no prédio, todos são residenciais, os proprietários moram ali. Você tem um inquilino de 30 meses, talvez em um dos apartamentos, alguém decide fazer aluguel por temporada. Poxa, você já quer se antever essas questões de farra. Você coloca 4 dias, você mata a questão do final de semana, que mata muita farra. E um ponto muito importante que a gente acabou não falando, eu, na verdade, não falei, com relação à multa, não importa quem pratica a penalidade, qual o locatário que praticou aquela infração. A multa, ela recai sempre sobre o proprietário, sobre o imóvel. Então, a responsabilidade pelo pagamento da multa é do proprietário. E esse é o ponto.
Se os inquilinos desse proprietário começarem a infringir reiteradas vezes e o condomínio começar a aplicar multas para esse proprietário, ele próprio vai querer, de alguma forma, tentar conseguir controle melhor. É alinhar os incentivos. É isso. É alinhar os incentivos. É isso aí. Exatamente. O condomínio não quer farra, né? Ele tem as multas, eles têm a multa ali a seu favor para ser aplicado. O locador quer ganhar dinheiro, não importa se esteja acontecendo farra ou não, você tem dois incentivos completamente desalinhados. Para você alinhar isso, aplica as multas, perfeito. O rendimento daquela unidade líquido vai diminuir bastante, então você vai ter ali, no final das contas, um prejuízo por estar operando daquela forma. E aí o próprio locador vai tomar as suas medidas, né? Como, às vezes, coisas simples são muito mais eficientes do que uma proibição. Eu acredito bastante nisso. Sim. Isso. E, bem, a gente passou bastante aqui sobre o Airbnb, falamos bastante sobre algumas dúvidas, mas eu queria entrar, a gente colocou esse tema, um tema para ser rápido realmente, Assembleia e Sessão Permanente Eletrônica. Por quê? Porque muito do que a gente está decidindo, do que a gente está falando aqui, às vezes na própria regulação ou numa aplicação de uma nova multa, né, estipular uma nova multa ou alteração da convenção, são difíceis de acontecer. São difíceis muitas das vezes, e acho que prioritariamente pelo quórum. Né? É o problema. É a participação dos condôminos em assembleia. Então, você tem, por exemplo, um prédio que tem 10 unidades, eu morava num prédio assim, tem 10 unidades, vão para a assembleia 2 proprietários. Então, fica sempre aqueles 2, o conselho nunca são 3, são sempre aqueles 2, é o síndico profissional, e ponto, e você não consegue, às vezes, avançar com questões importantes, você não consegue 2/3, porque muitos moram fora, não estão ali, ou não têm paciência, ou simplesmente têm um desinteresse para aquela questão, e às vezes, na verdade, é um desinteresse da participação, mas nem às vezes pelo assunto. Às vezes eles têm posição, querem votar, já sabem a sua posição, têm a sua opinião, poderiam exercer o seu voto, mas não querem participar de uma assembleia que às vezes é longa, às vezes tem briga, às vezes não gosta do vizinho, e por aí vai. Veio uma nova ferramenta, por assim dizer, né? Importantíssima. Recente, bem interessante, para poder mitigar esse problema de quórum, que é justamente a Assembleia em Sessão Permanente. A Assembleia Eletrônica, eu acho que já ficou bastante popular na pandemia, a gente começou a fazer bastantes assembleias online, plenamente válidas, agora com regulamentação direitinha, no Código Civil, uma previsão legal sólida, né? Mas as assembleias de sessão permanente eu acho que ainda não ficaram muito claras. Queria trazer um pouco disso, porque é uma maneira, às vezes, de alcançar 2/3, que é o quórum que geralmente as pessoas miram, mas eu queria dizer também que, às vezes, é para alcançar um quórum difícil, muito mais baixo, não precisa nem ser 2/3. Às vezes eu quero mudar um regulamento interno, ou às vezes eu quero aplicar uma multa e não me sinto confortável, por exemplo, de só com 2, eu e mais um condômino aplicar uma multa. O síndico passa a ter uma ferramenta aliada para poder ter ali um conhecimento melhor sobre o que os condôminos querem, o que os proprietários querem, formalizado, que muitas das vezes liga para um, vê o que o outro quer, aí ele chega lá, ele mais um na assembleia decide, só que isso não fica registrado, né? Conta pra gente um pouquinho, Leandro, por favor. Vamos lá. O que é assembleia? Essa assembleia que dura para sempre, ela dura para sempre, ela pode durar para sempre, eu posso ter uma assembleia todo dia, como funciona? Vamos lá. Essa foi uma alteração legislativa muito importante, porque a gente falou aqui o tempo todo de alteração de convenção. O síndico de condôminos ouvem isso, alteração de convenção, já fala, não vai conseguir ser 2/3, não dá, possível, esquece. Prefiro fazer por conta própria, então não vou fazer nada. E aí é importante você entender que teve uma alteração no Código Civil, então assim, uma alteração na lei federal, se aplica a qualquer local dentro do Brasil. E agora, o artigo 1353, parágrafo 1º do Código Civil, ela tem a previsão expressa, de como funciona uma Assembleia de Sessão Permanente. E ela se aplica exatamente quando necessário alterar uma convenção. O que fala ali? Que quando aquela votação exigir um quórum especial, um quórum qualificado, como, por exemplo, 2/3 para alterar a convenção, e ele não sendo alcançado naquela Assembleia, praticamente tem que conseguir 50 votos, só conseguiu 30, então não foi alcançado. Então se faz uma votação para, com maioria simples, se decidir se vai transformar aquela Assembleia em uma Assembleia em sessão permanente. Então, assim,
tem que alterar a convenção, precisa de 50 votos, não conseguimos conseguir 30. Então, assim, pessoal, o presidente vai fazer. Pessoal, a gente não conseguiu alcançar o voto, temos duas opções. A gente pode encerrar a Assembleia e, se está encerrado, não conseguimos alterar, ou a gente pode transformar a Assembleia em sessão permanente e prorrogar ela, marcar novas datas, para que a gente consiga alcançar o quórum. E aí então, só queria te interromper rapidinho, Leandro, para a gente entender bem esse assunto. Primeiro, não se convoca uma Assembleia em sessão permanente. Se transforma uma Assembleia exatamente. comum em uma Assembleia de sessão permanente. Quando exigir quórum qualificado. Quando exige... Só quando exigir quórum qualificado. Excelente, mas o primeiro momento não se convoca uma Assembleia assim, se chama Assembleia, não conseguiu o quórum, aí sim eu posso transformar aquela Assembleia em sessão permanente, e quem vai decidir primeiro se vai botar isso em votação é o presidente da Assembleia. Tem que botar, sim. Faria muito sentido ele não botar. Então ele pode depois até ser responsabilizado, caso ele por exemplo, se o voto dele é por não alterar e ele não colocar, basta um condômino exigir, parcial, ele vai justificar. Por que você não está colocando? Exige que você coloque em votação. O meu direito como condômino é exigir que você aplique a lei. Se a lei dá essa possibilidade, então, digamos que o presidente tenha o dever de colocar em votação. Mas é importante isso, né? Não se convoca uma Assembleia em sessão. Isso é muito importante. Se transforma uma Assembleia. Esse ponto que você falou, porque todas as assembleias que eu vou, que eu abro a possibilidade assim, de alterar uma convenção ou não, o que os condôminos fazem, até por uma tradição histórica, né, quando não existia essa lei, eles contam quantas pessoas têm. Se não tiver 2/3 de condôminos, eles já entendem que não pode colocar em votação, porque não tem como atingir o quórum, eles não sabem dessa possibilidade. Isso eu já passei muito por isso. Eles contam, tem que ter 50 votos, só 30 pessoas, então a gente não pode colocar em votação. Vou para casa mais cedo ver o jogo do Flamengo. Isso não é verdade, tem que lembrar que agora tem essa possibilidade de transformar em sessão permanente. Então vamos lá, como é que é? Colocou em votação e, por maioria simples dos presentes, decidiu que vai colocar em sessão permanente. Tem que marcar uma data em até 60 dias, tá? Entre a primeira e a seguinte tem que ter o máximo de 60 dias para continuar a Assembleia. Então, as pessoas que estão presentes ficam automaticamente convocadas e as pessoas que não compareceram têm que ser convocadas na forma da convenção. Então, se a convenção estabelecer que tem que ter 8 dias antes para poder convocar a seguinte, então tem que ter um mínimo de 8 dias entre uma Assembleia e outra. Quem já votou não precisa participar mais, já está com o voto feito, então é uma continuação, votei, não quero mais participar, está resolvido. Quem votou e quer mudar o voto, pode comparecer e mudar o voto. O voto não tem aquela só acaba quando a Assembleia termina. Exatamente. Voltou, ouviu outra parte falando, tem razão, vou mudar minha opinião, quero mudar meu voto, problema nenhum. E se pode marcar quantas assembleias forem necessárias em um período de até 90 dias. Então, vamos lá, são 60 dias entre uma assembleia e a seguinte. Então, assim, entre a primeira e a segunda tem 60 dias, entre a segunda e a terceira não pode ter mais 60 dias, terceira e quarta não pode ter mais 60 dias. Mas entre a primeira e a última, não pode ter mais de 90 dias. Então, chegaram ali alguns condôminos, vamos supor que você tem ali 100 condôminos no total. Né? Eu preciso de ali 66, 67 votos para poder alterar a convenção. Cheguei na Assembleia, 50 votaram a favor, não conseguiu o quórum. Posso transformar aquela Assembleia em sessão permanente. Transformada aquela sessão em sessão permanente, eu já elimino um custo de convocação de 50 condôminos. Só preciso convocar os 50 outros que não compareceram. Isso. Então já começa aí. E aí eu convoco respeitando o prazo da convenção da antecedência. Então, por exemplo, eu já posso fazer uma para 5 dias. Então, se for 5 dias o prazo de convocação, a cada 5 dias eu posso ter uma Assembleia. Desde que a data da primeira Assembleia até a última... Máximo de 90 dias. Assim, 5 dias seria até um prazo muito curto. Então, bota assim, 7 dias para ter um lapso para conseguir fazer a convocação dos ausentes. Mas você consegue exatamente isso. Você pode marcar quantas assembleias você quiser nesse período de 90 dias. Você pode marcar uma assembleia a cada 10 dias. Você pode fazer aí diversas assembleias para conseguir alcançar o quórum. E como fica a ata dessa assembleia? Importante. A ata vai ser lavrada uma ata parcial. Então, aquela primeira assembleia não vai ser concluída. Tá? Vai ser uma ata parcial, onde os itens que não forem colocados em sessão permanente por não ser possível, porque já foi alcançado o quórum, porque não teve aprovação, já ficam ali decididos. Encerrou. Então, você lavra uma ata parcial e nas assembleias seguintes você continua apenas aquele item. Então, por exemplo, a assembleia era para alterar a convenção, dar informação sobre um assunto, mudar regimento interno. Regimento interno é maioria simples, informação não tem voto, e a assembleia 2/3. Então, os 2 primeiros itens têm que ser encerrados naquele dia. Não tem discussão.
Só a deliberação sobre a Assembleia, sobre a alteração de convenção, nesse caso, que você vai conseguir fazer em sessão permanente. Então, você lavra a ata parcial e, às seguintes, você faz continuações dessa primeira Assembleia. Então, você vai continuar fazendo novas atas, mas em continuação. Deixa bem claro que a Assembleia é em continuação, aquela, e aí você vai continuar quantas forem necessárias. Então, eu vou fazer ali 2 outras assembleias, por exemplo, até conseguir um quórum. Eu faço a primeira parcial, encerrando os itens que já não são mais objeto de discussão, fico permanecendo somente aquele item que eu ainda preciso do quórum. Na próxima assembleia, por exemplo, também não consegui. Preciso votar que ela continua? Tem que botar que ela foi aprovada em sessão permanente. Mas obrigatoriamente. Eu tive uma primeira, teve a segunda. Na segunda eu não consigo o quórum ainda. Preciso ali decidir. Precisa, porque tem que marcar a seguinte. Tem que ser marcado no ato. Então eu preciso decidir ali também, por maioria simples. Não. Da Assembleia, que haverá uma terceira. Aí na terceira eu conseguir, eu vou ter uma parcial, 2 parciais, a terceira também. Vai ser a conclusiva. A conclusiva parcial. Isso, um ponto muito importante até para as administradoras, de modo geral. Ao final de cada assembleia, assim que se lavra a ata parcial, você tem que enviar, tem que transcrever o que aconteceu na assembleia e enviar para os condôminos ausentes, para que eles saibam quais foram as deliberações daquele dia e quais foram os argumentos pelo sim e pelo não que ensejaram aquela assembleia de sessão permanente. Ele tem que ter conhecimento. Então, você tem que tomar cuidado. Você tem que convocar e você vai ter que enviar essa ata parcial para todos os ausentes. Para que eles saibam o que aconteceu. Tem que ter um lapso confortável, porque assim, não adianta a convenção falar em 6, 7, 8 dias, porque tem que tomar cuidado com esses cuidados. Convocar todo mundo, lavrar a ata e enviar para todo mundo. Importante, né? Bastante importante isso. Você, síndico, precisa de 2/3 de quórum, né? Não consegue de jeito nenhum. Não precisa mais você pegar uma ata de uma assembleia e ficar subindo na casa dos outros, batendo na porta, assina aí, ou entregando tal. Por quê? Você vai criar uma insegurança jurídica desnecessária para o seu condomínio, para aquele quórum. Existe agora uma ferramenta muito melhor aliada para você. Você pode transformar aquela assembleia em sessão permanente. Você vai ter 90 dias para poder conseguir o quórum de forma registrada, bonitinha, fazendo uma ata para cada assembleia, que juntas vão ter uma discussão ali em sessão permanente. Legal isso, né? É uma legislação que veio bastante a ajudar. Eu queria... Diga-se... Não, pode continuar, você vai falar da... Eu só queria conjugar essa possibilidade para ficar ainda melhor, juntar o melhor dos 2 mundos, né? Eu posso ter uma assembleia virtual junto com a assembleia em sessão permanente, ou seja, eu posso ter videochamadas diferentes para poder alcançar o meu quórum. Eu consigo ter essa facilidade hoje, isso, Leandro? Para mim, talvez essa seja a principal ferramenta hoje que os condomínios têm. Porque ele pode convocar a primeira assembleia, que pode ser do formato que o síndico quiser, híbrida, presencial ou eletrônica, e convertendo ela numa assembleia em sessão permanente, a nova assembleia pode ser exclusivamente eletrônica. Ou seja, basta o condomínio entrar, votar, sair. Entrar, votar, sair. É um único item que vai ser prosseguido e pode ser algo extremamente rápido. Assim, pode ter deliberações, mas o condômino pode também não querer participar de muita coisa. Ele entra, quer manifestar meu voto, que é tal, já está em votação, porque já é uma continuação, e sai. Então pode ser algo muito rápido, muito eficaz. Que as pessoas têm em mente que aquelas assembleias são sempre locais turbulentos, demorados, pesados. Mas quando você pode fazer através de uma assembleia eletrônica, você dentro da sua casa, no seu celular, você consegue trazer uma leveza um pouco maior. Principalmente quando é algo que está só sendo continuado. Então, aqueles debates mais intensos, teoricamente, já foram ultrapassados. Teoricamente, né? Porque muitas pessoas não foram, podem querer ir, podem querer trazer debates mais acalorados novamente, nada impede. Mas ele tende a ser algo um pouco mais tranquilo. Então, os síndicos têm essa possibilidade. Mas aí a assembleia não é só uma votação, uma enquete, né? Você chama, você dá a possibilidade dos condôminos falarem, se eles quiserem deliberarem, mas facilita muito. Facilita muito. Muito. Eu vou abrir um Zoom numa primeira assembleia, não consegui o quórum, abro um Zoom daqui a 5 dias. Não importa se a pessoa está em Manaus, etc. Eu acho que a única desculpa que fica é a doença. Eu falo assim que é quase como uma enquete, porque, pela minha experiência, na grande maioria das vezes, quem participou não participa mais. Já votou. A não ser aqueles que querem realmente fazer a sua vontade prevalecer, estão mais envolvidos com a situação. Mas a grande maioria das pessoas que já votou sequer dá o trabalho de participar novamente. Porque já participou, já votou, não quer perder seu tempo. Sim, perder tempo, que eu digo no sentido de mais uma assembleia para deliberar sobre a mesma questão que ela já votou. Segunda assembleia acontece em 20 minutos. Cada vez mais vazias, Assembleias tendem a ser cada vez mais curtas.
as assembleias em sessão permanente. Quando você faz isso eletrônico, você consegue ser ainda mais curto ainda, né? Porque no presencial as pessoas acabam demorando um pouco mais, querendo falar um pouco mais. E duas coisas com relação à assembleia eletrônica. Primeira, não pode ter proibição na convenção. Tá? A convenção pode proibir isso na forma da lei. A convenção pode proibir assembleias eletrônicas. Então, o condomínio pode se reunir para alterar a convenção, estabelecendo a proibição em assembleia eletrônica. Eles podem convocar uma assembleia eletrônica para proibir a assembleia eletrônica. Que loucura. Né? Eles podem. E o segundo ponto, e esse é importante. Se não tiver proibido, está permitido. Está permitido, é isso. A convenção pode proibir, então está permitido. Isso é claro. Esse ponto não tem discussão. E tem que ser preservado aos condôminos o direito de voz, debate e voto. Então, qualquer que seja a plataforma, tem que ser oportunizado a todos esses direitos. E na convocação tem que ter todas as informações. Local onde vai ser feito, como vai ser acessado, como é que Zoom, Google Meet. Tudo, não importa. Pode ser WhatsApp, assim, se tiver algum tipo de WhatsApp meeting, Sim. WhatsApp de vídeo, uma chamada de vídeo, porque tem que dar direito de voz. Sim. Então nada impede. Então, pode-se fazer uma assembleia da forma como se achar melhor. Mas é importante sempre destacar, né? Assembleia eletrônica não é enquete. Não é enquete. Vai ter todas as deliberações. Por isso que na assembleia em sessão permanente tem que ser transcrito, tem que ser enviada a ata parcial para aqueles que não compareceram, para que eles possam ler, entender o que aconteceu e poder apresentar suas convicções. Inclusive, aqueles que votaram podem mudar o voto. Exatamente por isso. Vão ouvir as novas alegações e podem, eventualmente, mudar o voto. Excelente. Então, muito obrigado. Acho que era mais ou menos isso. Essa é uma ferramenta incrível. Essa é uma ferramenta incrível. Unir a assembleia eletrônica com a assembleia em sessão permanente. Você vai fazer videochamadas, 2, 3, eu acho que já vão ser suficientes. O condômino entra, manifesta o voto, acabou, vai embora. Você consegue 2/3 de uma forma legal para poder esse quórum. E às vezes nem 2/3, às vezes é só maioria simples. Você não consegue no seu condomínio, agora dessa forma você conseguirá. Muito bom, muito obrigado, Leandro. A gente vai fazer aqui um resuminho para poder estar disponível para todos também, só sobre as dúvidas que a gente falou, mas muito obrigado pela sua explanação, sempre de forma muito técnica. Muito obrigado pelos exemplos que você trouxe do seu escritório Sender Advogados e por estar aqui. Espero que seja uma primeira das muitas conversas que a gente vai ter aqui, falando um pouquinho sobre direito condominial, sobre vivências e casos aqui. Muito obrigado. Te agradeço. É um prazer, realmente é um prazer estar aqui, participar com todos. Ainda mais bate-papo assim mais leve, né, entre amigos. Então, realmente pode contar comigo sempre que precisar.